Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e agirmos como filhos de Deus neste mundo. Não existe outra maneira de andarmos. Precisamos amadurecer em todos os sentidos, compreender todas as coisas e, principalmente, entender por que não podemos servir a dois senhores. Nós temos um compromisso com o Pai e com sua vontade, e a nossa vida é para revelar o Pai ao mundo. Por isso não podemos ter outro Deus. Só podemos servir ao Deus vivo e verdadeiro, ao único Deus. E entendermos que as nossas vidas devem ser expressão dele, revelá-lo ao mundo, manifestar sua glória e sua graça, manifestar seu amor, ou seja, revelar suas virtudes. Por isso, Jesus ensinando, lá em Mateus 6:24, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotará um e desprezará o outro. Aborrecer no sentido de amar menos. Por isso ele fala: não podeis servir a Deus e as riquezas. Primeira pergunta: Deus tem problema com riqueza? Não, nenhuma, desde que nós não sejamos seus servos. O que isto quer dizer? Isso é extremamente importante entender. Se nós pensamos na perspectiva de que o dinheiro é a solução dos nossos problemas, se nós devotamos tanto tempo em ter, em obter, e nunca saciamos com o que temos, se nós buscamos de forma integral, nós estamos servindo ao dinheiro. Ele é como um Deus para nós. Isto que nós precisamos entender e pensar. Podemos ter muito ou ter pouco, faltar ou existir em abundância. Qual é a questão? A questão é que ele é um meio para expressarmos e revelarmos Deus ao mundo. É um instrumento que podemos usar para a glória de Deus ou simplesmente sermos escravos do dinheiro. E não se trata do muito ou do pouco que temos, mas da maneira como o encaramos e como nós o obtemos e como colocamos o coração em obter. Esta é uma questão muito importante. Não podemos ser escravos do dinheiro. E quando nós o fazemos, na realidade ele se torna o nosso Deus, a nossa prioridade, a coisa mais importante para nós. E nós somos chamados para revelarmos o nosso Deus, para conhecer a Deus, conhecer da sua vontade. E a gente precisa entender e compreender que não é o ter ou não ter. Claro que a gente nem discute que ter o dinheiro torna-se a vida mais fácil em muitos aspectos. Mas a questão não é o ter muito ou ter pouco, mas a maneira como nós encaramos. Por isso é importante entender. Paulo foi uma expressão clara disto. Ele não estava preocupado com muito que tinha ou com pouco, se havia abundância ou se havia falta. O que ele estava preocupado era em conhecer, compreender e expressar a vontade do Pai no mundo. Ele compreendia e entendia que a sua vida era para servir e para ser expressão da glória de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Nós estamos aqui para servir a Deus, para glorificar o seu nome, para revelá-lo ao mundo, para ser um com ele. Não no sentido de não sabermos o que está acontecendo. Muito ao contrário, ele revela a sua vontade a nós. Ele revela o seu querer. E nós, por conhecermos a ele, conhecermos a sua vontade, nós nos ofertamos para fazer e realizar a sua vontade. Se trata de um aspecto muito simples, se trata disto, de conhecer e revelar o Pai e de ser instrumento da sua justiça neste mundo. A gente precisa crescer, precisamos amadurecer e entender que não dá para servir a dois senhores. E só temos um, o nosso Deus. E não temos nenhum outro. O resto tudo simplesmente
é meio para que a gente possa cumprir a vontade do Pai. É assim que a gente deve viver, na falta ou na abundância. Não importa, o que importa é a maneira como nós vivemos e onde temos colocado o nosso coração e a importância que damos a aspectos como a riqueza. A gente precisa entender isso e compreender. E precisamos entender que dependemos inteiramente de Deus, da sua graça. E assim aprendermos a usar aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos, de maneira que a gente expresse e revele o reino de Deus e os seus valores neste mundo. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e nos sujeitarmos à vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.